Continua conosco, nos guarde, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Dizendo que não havia condição física dele estar aqui para trazer a palavra. Por isso, coube a nós esta responsabilidade, que eu digo para vocês que é muito grande. Estar diante da igreja para trazer a palavra de Deus.
Logicamente, eu orei bastante, pedi a orientação de Deus sobre a minha vida, para que nos abençoasse nessa noite, e nos falasse ao nosso coração. Nós também já oramos pela vida do nosso pastor, e eu conclamo a igreja para orar pela vida do nosso pastor. Coitado, nesses dias ele teve ruim de dengue, né? Nem bem sarou da dengue. Agora o Covid veio pegar ele. Acho que o nosso pastor está com sangue doce, hein? Demais da conta, não é? Que Deus o abençoe. Deus derrame graça, bênção sobre sua vida. Vamos abrir a palavra de Deus. Nós vamos ler 2 textos da palavra de Deus. Assim, meditarmos um pouco nele brevemente, a respeito da separação e envolvimento, que é aquilo que Jesus fez conosco, né? Ao descer do seu lar da glória, morrer no nosso lugar, nos dar a salvação e a vida eterna, e nos separar para sermos um povo santo, para desempenharmos uma grande missão. Eu convido os irmãos a abrir aí no livro de Gênesis, capítulo 12, primeiro texto, versículo 1 ao versículo 9. Gênesis 12, 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus, como está escrito em negrito aí, né? Deus chama Abrão, ele faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Agora o outro texto que nós vamos ler está lá no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do versos 13 a 16. Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos curvar as nossas frontes mais uma vez. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus nós nos colocamos em Tuas mãos nesse momento, para que o Senhor nos use conforme a Tua vontade santa, Pai. O Senhor fale ao nosso coração, fale à nossa mente através do Espírito Santo do Senhor, dando-nos, ó Deus, discernimento na explanação da Tua palavra. Muito obrigado por esse privilégio, mas acima do privilégio está a nossa responsabilidade. Por isso nós queremos dizer que dependemos totalmente do Senhor, aqui e agora, nesta hora. Fala ao nosso coração, fala à nossa alma. Não permita que fique nenhuma dúvida no coração aqui dos irmãos, dos quais nós louvamos ao Senhor pela presença deles. Abençoando cada um aqui, nossos visitantes que se sintam bem aqui no nosso meio. E acima de tudo, ó Deus, clamamos pela vida do Teu servo, nosso pastor querido e amado, que se encontra enfermo, com Covid. Clamamos a bênção do Senhor sobre ele, que o Senhor o abençoe e o guarde, o livre de males maior, meu Deus, que dê uma recuperação bem breve, para que ele possa estar aqui o mais depressa possível, Deus, para nos alegrar com a sua presença e através da Tua palavra. Fica conosco, em nome de Jesus é que nós oramos, hoje e sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Depois de lida a palavra de Deus, lembra esses dois textos, né? Percebemos que há uma semelhança muito grande entre os dois textos, há uma relação muito aproximada um do outro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus assim, de repente alguém vai pensar, o que tem um texto a ver com o outro texto? Mas eu creio que no decorrer da explanação da palavra de Deus, aqueles que estiverem com dúvida vão assim entender. Vamos falar sobre um pouquinho primeiramente de Abraão. Abraão, depois, seu nome foi mudado. Antes era Abrão, vivia lá em Ur dos Caldeus. E um fato interessante sobre a vida de Abrão, meus irmãos, que talvez muitos poucos devem saber. Primeiramente que Abrão não era judeu. Primeiramente, Abrão não era crente. Mas ele foi escolhido por Deus a dedo para desempenhar uma missão. Deus olha lá para aquele povo que era idólatra demais da conta, mas acha um homem com muitas qualidades. Deus fala: esse é o homem que eu preciso para desenvolver esta missão. E ele chega lá para Abraão e fala: Abraão, quero ter uma conversinha com você ao pé do ouvido. Eu tenho uma missão para você, Abraão. Abraão, ele não discutiu, Abraão só ouviu. Mas Abraão deve ter se surpreendido ao ouvir a voz de Deus falar:
Mas comigo, Deus, é com você, Abraão. Eu tenho uma missão para você, como diz lá o versículo 1. Sai da tua terra, sai da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gente do céu, Abraão deve ter pensado: esse Deus é doido. Me separar? Eu que não conheço nada, eu que não sou nada, está me chamando para desenvolver uma missão que eu nem sei o que é, nem sei para onde vou, não sei nem onde fica. Isso ele deve ter questionado para si próprio, porque o que a palavra de Deus nos diz, fala assim, que Abraão levantou o seu acampamento e foi. Quantas vezes nós ouvimos a voz de Deus falar: vai lá. Eu não, Deus. Deus chamou Moisés e falou: Moisés, vai lá libertar meu povo lá do faraó. Eu? Vou nada? Deus falou: você vai sim, eu estou mandando. É interessante, meus irmãos, aqui que Abraão, ele não questiona com Deus. Nós vemos aqui Abraão receber essa ordem diretamente de Deus. Ele deixa o seu lugar conhecido, um lugar seguro, como nós vemos no primeiro versículo, onde ele estava, na casa do seu pai. Quem que não se sente bem na casa do pai? Né? E Abraão, naquele lugarzinho gostoso, ele deixa o seu lugar conhecido, um lugar seguro, um lugar que lhe dava totalmente segurança, um lugar que dava totalmente aquilo que ele precisava. E agora ele era convidado para desenvolver uma missão que ele nem sabia o que era para fazer, nem aonde era, nem sabia o que ia enfrentar. Mas ele responde como Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Abraão junta a trouxinha dele, saiu da sua terra, saiu da sua parentela, deixou tudo, a sua casa, seu pai, deixou tudo para ouvir a voz de Deus. Pensando nisso, nós poderíamos dar um título a essa pequena reflexão, meus amados, de separação e envolvimento. Primeiro Deus separa, ensina, depois Ele manda para se envolver. Se envolver com o quê? Separar para quê? Qual é a principal razão que Deus nos chamou, meus amados? Qual é a principal função que Deus nos deu para que nós desenvolvêssemos aqui na face da terra? Quando nós vamos lá para o final do livro de Mateus, ele fala assim: ide por todo mundo, fala para os discípulos, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Deus está nos tornando, está nos separando para sermos missionários, para pregarmos a palavra de Deus, levarmos a palavra de Deus ao mundo tenebroso, ao mundo cheio de pecado. E Deus então nos chamou. Primeiramente Ele prepara Jesus Cristo para vir ao mundo, morrer no nosso lugar, numa cruz, enfrentando uma cruz horrenda. Ressuscita a Jesus, nos garantindo assim a salvação e a vida eterna. Aí depois Deus, através de Jesus, começa a nos chamar de um a um, para desenvolvermos aquilo que Deus já tinha o seu plano através de Jesus, que era implantar o reino de Deus aqui na face da terra. Coisas que os anjos queriam fazer, mas Jesus falou: não, a minha igreja é a igreja que eu edifiquei. Nós temos ali a comunidade da igreja presbiteriana ali da Coab, eles estão ali, são meus servos, eu os escolhi.
para desenvolver essa missão. Não vai precisar que anjo desça do céu para pregar a palavra de Deus, porque eles estão ali, se juntando a tantos outros ajuntamentos, formando assim a igreja de Cristo, da qual Jesus fundamentou, para que se separasse e se envolvesse com a obra desse Deus todo-poderoso, desse Deus maravilhoso. Deus falou: vai lá, Abraão, tem uma terra lá prometida. Embora sendo prometida por Deus, era um lugar desconhecido para Abraão. E Abraão foi. E Deus separou Abraão. E como que Deus ensinou a Abraão? Nessa sua caminhada, que não foi pouca, foi longa, e que nós conhecemos a história de Abraão. Ele passa por muitas dificuldades, muitos problemas. Era a separação que Deus estava fazendo e preparando ele para se envolver para aquilo que Deus assim o chamara. Enfrenta muitos inimigos. E o que era pior, quando o Abraão chega lá, ele se depara com um povo idólatra, povo cananeu que habitava aquela terra. Esse povo cananeu era um povo pagão que vivia construindo altares e mais altares de forma errada para outros deuses de diversas espécies. E isso era uma verdadeira afronta para o nosso Deus. Abraão olhou para aquilo lá, né? Mas ele confiava no Deus que havia chamado ele. Por quê? Porque Deus tinha um plano para a vida de Abraão. Porque Deus separou Abraão e disse a ele: você vai ser uma grande bênção nas minhas mãos, naquele lugar desconhecido. E o que é melhor de tudo, Abraão não envergonhou ao Senhor. Porque quando Abraão se vê na realidade, no cumprimento dessa promessa que o Senhor havia feito, no final ele agradece a Deus. De que forma? Ele levanta um altar. Mas era um altar igual os cananeus levantavam? Não, um altar diferente. Ele levanta um altar para o Deus vivo e verdadeiro, para o Deus Criador, o Eterno, o Soberano, ao qual o havia convocado para ele ser uma bênção naquele lugar. Quantas vezes Deus tem nos separado, tem nos chamado para sermos bênçãos aonde Ele nos coloca, amados? Já parou para pensar nisso? Nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos escolhidos pelo Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Nós somos a obra-prima da sua criação. E Ele nos amou de tal forma que enviou Jesus Cristo, teu Filho amado, para morrer em meu lugar e em seu lugar. E que fôssemos alcançados por Ele para sermos salvos, para desenvolvermos esta missão que Ele lá no passado passou a Abraão e que passa para nós hoje. Sim, essa é a missão que Deus deu a Abraão. Abraão sofreu muito, ele teve que lutar bastante, passou por muitas situações difíceis para que a promessa de Deus fosse cumprida. E olha a idade dele, gente, 75 anos. Já estava numa idade bem avançada, né? Às vezes e muitas vezes a gente pensa: nossa, já estou velho,
a minha idade está avançada. Deixar para os mais novos, né? 75 anos, já estava com um fardinho pesado no ombro. Mas ele se dispôs nas mãos de Deus. E quando é assim, Deus o torna novo. Deus dá condição plena de saúde física, de saúde espiritual. Deus capacita cada um. Quando você se sentir chamado, pode ter certeza, Deus não vai te desamparar. Você vai ser muito mais abençoado. Pode ter certeza. Mas o segundo texto que nós lemos, lá de Mateus capítulo 5, ele nos dá uma responsabilidade maior ainda. Primeiro ele separa nós, né? Depois ele fala assim: vocês, a quem eu estou chamando, vocês são o sal da terra. Se o sol vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançá-lo fora, ser pisado pelos homens. Já pensou? Se dermos o nosso mau testemunho diante de um mundo que tem necessidade de paz, um mundo que tem necessidade de homens de bem, um mundo que tem necessidade de ouvir o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, um mundo que muitas vezes olha para nós como vitrina, um mundo que talvez atiram pedras em nós pelos nossos maus testemunhos. Ele fala: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Se nós voltarmos um pouquinho o nosso texto, lá no primeiro versículo do capítulo 5, vai dizer assim, vai ver assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Nós vemos aqui Jesus iniciando a carta magna do Evangelho para o cristianismo, ou seja, como é conhecido o sermão do monte, sermão da montanha. Jesus sobe ao monte, chama os seus discípulos, todos o rodearam, e Jesus começa e passa a ensiná-los. Jesus separa eles para ensiná-los, para enviar ao mundo. Separação e envolvimento. Mas para que Jesus chama eles? Para que Jesus passa a ensinar a eles? Que é para eles enfrentar as grandes dificuldades que eles haveriam de encontrar quando sairiam para pregar o Evangelho. Mas a coisa mais gostosa que deveria ser era estar ao lado de Jesus, né? Eu vou sair de perto do Senhor, não. Eu quero estar sempre perto do Senhor. Lugar seguro. Estando com Jesus, eu estou aqui num lugar seguro, lugar gostoso, ao lado do Mestre. Mas a grande finalidade daquela reunião não era para eles ficassem ali perto de Jesus, não. É para que eles aprendessem aquilo que Jesus estava ensinando, mostrando a eles que eles teriam que descer lá do monte, olhar para a planície, enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, enfrentar tudo aquilo que o mundo estava acontecendo, cheio de problemas, mundo cheio de pecado, e que precisaria de homens corajosos, que precisaria de homens para enfrentar as dificuldades, os problemas, e clamar e anunciar o reino de Deus, que o reino de Deus haveria de ser implantado na face da terra através de Jesus, e que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém alcançaria os céus se não fosse por Jesus.
Essa era a promessa de Deus. E se o pecador se arrependesse, citasse a Jesus como Senhor e Salvador, ele iria para o céu. Nós vemos aqui o Senhor Jesus preparando os seus discípulos para serem sal da terra e serem luz do mundo. E o que nós temos vindo aqui na casa de Deus, aqui nesse local, nesse ajuntamento, fazer, meus irmãos, quando nós saímos dos nossos lares, aos domingos, às quintas-feiras, nós estamos sendo separados, preparados para aprendermos tudo aquilo que nós devemos saber para nos preparar para encontrar as dificuldades lá fora. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. E qual que eram essas aflições? Meu Deus, é depararmos com tentações, com dificuldades, com problemas. Mas ele disse: tem bom ânimo, tem bom ânimo. Sal para mudar o tempero amargo do mundo com seus pecados, com as suas imundícias. Luz do mundo para clarear o caminho da salvação para os que estavam perdidos. Mas isto ia necessitar deles um grande preparo. Isso necessita de nós um grande preparo. A palavra de Deus, esse livro maravilhoso, que aprove a Deus chegasse até nós, e que através da palavra de Deus nós conhecêssemos tudo que era necessário para conhecer a respeito de Deus, a respeito do seu plano de salvação e da vida eterna. Precisamos nos preparar, precisamos ser um grande preparo. Os discípulos tiveram que enfrentar grandes problemas lá no mundo para anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação em Cristo Jesus. Quando nós vemos ali no Monte da Transfiguração, quando os discípulos disseram para o Senhor Jesus: bom é que façamos aqui 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias, e vamos ficar aqui, não deixa o mundo lá que se dane, deixa o mundo que se vire. Lógico que isso aí não está escrito na Bíblia, mas que nós, ao olharmos essa proposta aqui, um dos servos de Deus faz para Jesus, fala: vamos ficar aqui, vamos ficar nessa tenda aqui, vamos ficar aqui dentro da nossa comunidade, aqui é melhor. A melhor coisa que tem é nós sermos crentes aqui dentro dessa comunidade. Lá fora não precisa não. Lá fora os outros que se dão, os outros que se virem, não é isso não. Não é isso que Jesus separou nós para sermos, não, queridos. Ele separa nós e nos envolve na pregação do reino de Deus, na implantação do reino de Deus, na implantação da salvação em Cristo Jesus. Mas vamos ficar aqui. Jesus falou assim: olha lá para baixo, olha lá embaixo, olha os problemas acontecendo lá embaixo, já lá no Monte da Transfiguração. Já estavam, alguns outros discípulos estavam tendo um trabalho danado com um jovem possesso que estava ali para ser curado. O gostoso é nós estarmos num lugar seguro, num lugar conhecido, sem problemas, sem dificuldades. Mas onde fica a ordem expressa do Senhor Jesus: ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Onde fica o papel da nossa comunidade, da nossa igreja nessa história, meus amados? Sabia que nós somos uma verdadeira agência missionária? Nós somos uma agência missionária para pregar ao mundo o evangelho da salvação em Cristo Jesus. A igreja é um lugar seguro, um lugar conhecido, um lugar que nós não queremos ser de dentro dela. A igreja e os cristãos são separados para receberem toda a orientação, todo o ensinamento,
para se envolver com a grande realidade, enfrentando todas as dificuldades, todos os problemas que o mundo está oferecendo, e que tantas pessoas necessitam de uma palavra amiga, de um ombro amigo, uma oração que venha de nós para eles. O mundo está lá fora, mas aqui dentro é mais gostoso, né? Por que se preocupar com os problemas do mundo? Mas Jesus disse que nós deveríamos ser sal da terra e luz do mundo. Não é assim que diz lá em Mateus? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E no versículo 16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe o testemunho de cada um que está aqui dentro hoje, lá fora, para que o nome de Deus seja glorificado, o nome de Deus seja honrado, através da minha vida, através da sua vida, para o qual nós somos chamados, amados. Posso ouvir um amém? Amém. Sim. É assim, para nós nos envolvermos, né? Nós precisamos entender que quando nós falamos envolvermos-nos com o mundo, não é nos envolvermos com as coisas do mundo, mas é nos preocuparmos com as almas sedentas, que ainda não conhece a palavra de Deus. Você pode pensar, mas num mundo hoje globalizado, cheio de internet, cheio de tanta coisa, será que não tem alguém? Será que ainda existe alguém que não ouviu falar de Jesus? Faça uma pesquisa, pois eu tive essa como é que fala? Experiência. Quando eu fui falar do amor de Jesus para uma pessoa e não sabia de nada, eu fiz questão de comprar uma Bíblia para ele, para que ele conhecesse mais a fundo o plano de salvação, o plano de redenção em Jesus, em pleno século 21. Ah, mas como? Não sei. Tem gente que ainda não ouviu falar de Jesus, nem da salvação, nem da vida eterna. Quem sabe está esperando você, que tem um amigo de trabalho, no serviço, qualquer lugar onde você estiver, alguém precisando ouvir uma palavra de consolo, de conforto, ouvir a pregação do Evangelho em Jesus Cristo. A responsabilidade nossa é grande. Nós precisamos ser tocados, movidos pelo Espírito Santo de Deus para deixarmos o nosso lugar de segurança e irmos ao mundo pregar o Evangelho. Lá em Romanos 12, versículo 2, é um texto bem conhecido, né? E não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é a perfeita vontade de Deus, meus amados? É que todos cheguem ao arrependimento e encontrem a salvação em Jesus Cristo. Tem o último texto aqui que eu gostaria de ler, lá no livro do profeta Ezequiel. Capítulo 3. Esse aqui nós podemos falar, dura palavra é essa, irmãos. Ezequiel capítulo 3. Versículo 16 a versículo 19. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, assim: Vindos os 7 dias,
Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. O que é um atalaia? Alguém pode me definir aqui o que é um atalaia? Mensageiro, aquele que fala, aquele que proclama, aquele que leva a mensagem de salvação, de vida eterna. E olha só o que ele diz no versículo 18: quando eu disser ao perverso, pela boca do profeta Ezequiel, hein? Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Gente do céu, não perca a oportunidade. Talvez era por isso que Paulo não perdia a oportunidade de pregar o Evangelho. Era algemado, era preso, era onde ele estivesse, ele pregava o Evangelho, porque você sabia que se ele deixasse de pregar o Evangelho, Deus ia cobrar da mão dele aquelas almas que estiveram perto dele, e ele não falou nada. E é assim conosco. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. E o versículo 22: a mão do Senhor veio sobre mim e ele me disse: levanta-te e sai para o vale, onde eu falarei contigo. A igreja só cumprirá o seu papel, meus irmãos, a hora que a igreja entender que ele tem que alargar a sua tenda, tem que entender a sua visão missionária, entender que nós estamos aqui porque Deus nos escolheu através de Cristo Jesus, e que nós precisamos avisar o pecador que Jesus salva a sua alma, corpo, alma, livre do pecado, da morte eterna. E eu creio que é isso que Deus queria que nós falássemos essa noite, amados. Há um texto na Bíblia que fala assim: levanta tu que dormes, levanta tu que dormes. É um alerta para a igreja, é um alerta para nós, principalmente para mim que estou aqui na frente, mas para os irmãos também. Vamos orar, baixa a cabeça. Querido Deus, creiamos nós que a Tua palavra falou ao nosso coração nesta noite. Creiamos nós que estamos convencidos, ó Deus, de que o Senhor nos separou para sermos luz do mundo, sal da terra. Assim como o Senhor separou Abraão, assim como o Senhor separou os seus discípulos, como o Senhor separou Moisés e tantos outros, ó Deus, para serem instrumentos vivos nas Tuas mãos, assim o Senhor também tem nos separado, meu Pai. Ajuda-nos, faça cair as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, meu Deus. Ajuda nós a falarmos como Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para isso é necessário que nós nos sejamos separados e preparados para nos envolvermos com aquilo que o Senhor tem para nós, meu Deus. Perdoa os nossos pecados, meu Deus. Perdão, meu Deus. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas falhas. Perdão pelas nossas fraquezas. Perdão pelos nossos desmazelos. Perdão, meu Deus. Ao sairmos daqui nesta noite, que o Espírito Santo do Senhor possa incomodar o nosso coração e a nossa alma. É isso que nós pedimos e agradecemos, no nome precioso, santo, incomparável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Aleluia.